Agora acompanhe o segundo bloco da nossa rádio A Voz do Amadeu. Hoje estreia um novo quadro aqui na nossa rádio, o quadro Por Trás das Câmeras com Pietra. Euzinha aqui, então acompanhe. Olá, estamos começando hoje um novo quadro aqui na nossa querida rádio A Voz do Amadeu. O nome desse quadro será Por Trás das Câmeras com Pietra, no caso eu. Esse quadro será parecido com uma entrevista, porém pelo Teams, com os profissionais que trabalham na nossa escola para sabermos um pouco mais sobre a vida cotidiana deles. Porque todos nós sabemos que, além de trabalhar na escola, esses profissionais também têm a sua própria vida fora do seu local de trabalho. Então, para a nossa primeira entrevista aqui nesse quadro novo, eu gostaria de convidar a professora Luciana, de Língua Portuguesa das séries finais, para falarmos um pouco sobre a sua vida. Acompanhe. Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos estrear um quadro novo e vou ser entrevistada pela nossa radialista mirim, a Pietra. Bom, prof, então vamos começar a entrevista? Vamos. Eu gostaria de saber, a primeira perguntinha aqui é se a senhora é casada. Sim, sou casada já há 21 anos. Mas a senhora tem filhos? Tenho 2 filhos. O meu filho mais velho tem 19 anos e o mais novo tem 10 anos. E eu gostaria de saber o nome deles, prof. O mais velho é o Johann Richard e o mais novo é o Joseph Robert. Então, agora saindo um pouco do tema da família, eu gostaria de saber onde é que a senhora fez o ensino fundamental? O meu ensino fundamental, naquela época não era por ano, era por série, né? Então, aconteceu da 5ª série em diante lá no Colégio José Bonifácio, né? Que hoje é estadual. Lá eu comecei porque na minha escola anterior, que era o T Central Alto, hoje em dia no Emi Schroeder, ali só existia até a 4ª série. Então, tinha pré, primeira até 4ª série. E aí, depois, na 5ª série, eu tive que ir rumo ao centro, né? Tive que ir para outro lugar. Entendi. Agora, uma pergunta bem pessoal mesmo, é se a senhora gostava do lanche que tinha lá. Naquela época, o lanche não era assim tão elaborado como hoje em dia, né? Não tinha muita opção, mas a gente tinha cantina. Então, para quem tinha um pouquinho de condições, comprava alguma guloseima, alguma coisa na cantina, que hoje em dia também já não existe mais, né? Mas, em geral, assim, a comida era diferente da que a gente tem hoje. Não era Sim. E também era assim numa vibe mais saudável, que nem é, por exemplo, na nossa escola? Não era assim. Tinha, claro, arroz, feijão, né? Algumas outras questões ali do cardápio, mas não era assim tão voltada à nutrição mesmo, né? Pensando nos alunos como alguma fonte de alimento assim mais natural ou mais para não ter problemas futuros, né, de saúde. Entendi. E, prof, a senhora tem alguma lembrança dessa época de escola? Olha, muitas lembranças, né? A gente tinha que ir de bicicleta, não existia ônibus, transporte público para alunos, né? Então, eu me deslocava da minha casa de bicicleta, a gente ia todo dia na chuva, no sol, o pai não levava, ele trabalhava fora, então ele não tinha como levar, minha mãe não dirigia carro, né? Não dirige até hoje carro, então a gente tinha que se virar sozinho, né? Era assim uma coisa bem legal, porque a gente tinha uma turma que ia, mas em dias de chuva, no frio, também não era assim uma coisa muito show, né? Muitas vezes cheguei molhada na escola de trovoada, aquelas trovoadas de verão, porque eu estudava à tarde, né? Então a gente pegava às vezes aquelas trovoadas bem feias e tinha que estudar de qualquer jeito, né? São coisas assim bem diferentes dos tempos atuais, né? Mas era muito legal, muito divertido. Que bom. E o ensino médio, você fez aonde, prof? Também no José Bonifácio, né? Mas naquele período, então, o ensino médio era noturno. Durante o dia funcionava a escola regular, do pré até a 8ª série também, e à noite, então, era o ensino médio, né? Então, eu fiz todo o meu ensino médio também no José Bonifácio. Entendi. E o curso que a senhora fez, ele era técnico? Não. É só ensino médio fundamental mesmo, né? Sim. E onde é que a senhora fez a graduação?
A minha graduação eu fiz na Uniaselv, em Blumenau, né? Mas a minha graduação veio muitos anos depois. Eu comecei a estudar em 2006, né? E a minha formação lá no ensino médio foi em 1993, então, muitos anos depois, né? Eu já estava casada, eu já tinha meu filho, quando eu regressei aos estudos. Sim, e aí eu gostaria de perguntar, primeiramente, para que você ia se formar, né? No que a senhora ia se formar? Ah, tá. Então, assim, a pesquisa que eu fiz, ou como que eu me interessei por essa área de língua portuguesa, surgiu primeiro da necessidade de ajudar o meu filho. O meu filho mais velho, ele precisava de ajuda na escola, e muitas vezes eu não entendia, muitas vezes ele ficava, assim, sem ajuda também, né, porque quando a gente fica muito tempo fora da escola, as coisas mudam, o conteúdo muda, com certeza, e a gente também não lembra mais de tudo, né? Então, Concordo. a minha opção em língua portuguesa foi primeiro para tentar conhecer um pouquinho mais, né? E eu gostava sempre muito de escrever, eu adorava fazer redações, as minhas redações às vezes eram de 3, 4, 5 páginas, né? Então, eu adorava escrever, e eu escrevia do mesmo tema, eu poderia fazer 5, 6 redações diferentes, né? Então, a minha área para a língua portuguesa, assim, eu sempre gostei muito disso, né? Então, foram esses motivos que me levaram ao retorno e estudar sobre o conteúdo da língua portuguesa. Entendi, bem interessante, prof. A próxima pergunta é, sabe, lá quando você estava na faculdade, nesse tempo de estudos na faculdade, a senhora trabalhava também? Sim, trabalhava. Eu trabalhava no segundo turno, numa empresa têxtil em Blumenau, e a minha faculdade era todo sábado de manhã. E quando a gente trabalha no segundo turno, a gente tem que trabalhar 4 horas durante o sábado, né, para dar as 44 horas da semana. Então, o que que acontecia? No sábado de manhã, primeiro eu ia para a faculdade, até o meio-dia, voltava da faculdade, entrava na empresa e ficava lá cumprindo as 4 horas. Então, geralmente, se eu entrava meio-dia na empresa, eu saía às 4 horas da tarde, todo sábado, para cumprir as minhas 4 horas. Entendi. E, prof, como a senhora, assim, né, precisava ajudar o seu filho e tudo mais, e porque a senhora também gostava muito de língua portuguesa, como exatamente a senhora veio trabalhar aqui na nossa escola? Ah, uma boa pergunta. Isso foi ano passado, quando a dona Sheila, que agora é diretora, ela estava grávida e depois que ela pegou licença maternidade, por conta do nascimento do filho, eles me chamaram, porque eu fiz um processo seletivo, e aí eu fui chamada para ficar na vaga dela, desde o ano passado, então, né? Entendi. E agora ela virou diretora e você ficou com o cargo? Sim, esse ano, até o final do ano, eu estou na função de professor de português no lugar da dona Sheila. Que legal. E, prof, a nossa última pergunta dessa entrevista é uma pergunta, assim, bem emocional. Como a senhora se sente trabalhando na Escola Básica Municipal Doutora Amadeu da Luz? Olha, de todas as escolas que eu passei, eu não tenho reclamação com escola nenhuma. Eu já dei aula em todas as escolas municipais aqui de Pomerode e sempre é um desafio novo, são pessoas novas, diferentes, é uma comunidade diferente, né? E eu me senti desde o início logo muito acolhida. Eu amo trabalhar aqui, eu amo as pessoas, eu amo os alunos principalmente, né? Toda essa atmosfera, alguma coisa assim que impulsiona a gente no nosso dia a dia, mesmo estando de quarentena, mesmo estando em casa, longe de tudo, longe dos alunos, né, nessa situação, infelizmente, que não é culpa da gente, né, e eu me sinto muito bem aqui, adoro trabalhar aqui, adoro as pessoas aqui, adoro tudo, né, adoro esse cheirinho do interior, assim, né, essa calma, essa paz aqui que a gente tem, que é uma coisa única de cada lugar, né? Então, amo dar aula aqui. Que bom, prof. Infelizmente, a gente chegou ao final aqui, né, da nossa entrevista, mas eu gostaria de perguntar se a senhora tem considerações finais. Olha, eu agradeço, né, por estar fazendo um pouquinho o uso da minha palavra, passando um pouquinho daquilo que eu faço todo dia, que eu amo fazer, né, e agradeço a oportunidade de ser entrevistada pela nossa aluna Pietra, né, e
adoro fazer parte da rádio também, e eu espero assim que a gente consiga reverter toda essa questão, todas essas, matar essa saudade, né, o quanto antes, mas sempre com segurança. A gente tem que lembrar que a gente tem que ter segurança também, né? Com E certeza. desejo que todos fiquem bem em casa, que estudem, né, nas nossas plataformas, continuem a estudar e não desistam do estudo em qualquer circunstância. Às vezes fica difícil, às vezes fica pesado, cansativo, mas a gente não pode desistir, né? Porque a gente tem aqui, está cumprindo alguma coisa aqui no nosso papel e a gente não pode simplesmente deixar tudo, largar, porque às vezes está cansado, né? Quando a gente está cansado, tem que deixar de lado e voltar numa hora que a gente está um pouquinho mais, com mais energia de novo. Verdade. Bom, prof, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa entrevista desse novo quadro Por Trás das Câmeras e até semana que vem. Obrigada, Pietra, e tenham todos um bom dia. Vamos conferir quem fez aniversário nessa última semana com a nossa diretora, Dona Sheila. E aí, galerinha da Rádio A Voz do Amadeu, chegou o momento dos aniversariantes. No dia 10 de setembro, André Miller e Gustavo Wehrmeister. No dia 11, Enzo Bernardino Krenk. No dia 13, o Eric Henrique Jans. E também no dia 13, Matheus Gabriel Friedel. No dia 14, 3 aniversariantes. O Arthur Rian Paliano, o Heitor Alfonso Erhardt e a Tainá Cardoso. No dia 15, estava de aniversário a Luísa Luz Rodrigues. No dia 16, Isabelle Luísa Wagenknecht, Laura Hoffmann e Luiz Felipe Bertoldo. Também no dia 16 ainda, o Pedro Henrique Bertoldo. Parabéns a todos e felicidades. Espero que vocês tenham gostado da rádio de hoje. Fiquem em casa, fiquem bem e até semana que vem.